30 anos atrás, falecia de maneira trágica uma estrela em ascensão, a atriz Daniela Pérez, filha da também então ascendente escritora de novelas da TV Globo, Glória Pérez. Logo se descobriu que os responsáveis pelo homicídio da atriz seriam Guilherme de Pádua, ator também da Globo, que fazia par romântico com a Daniela, e a esposa dele, a Paula Tomás, que hoje trocou de nome. Eles teriam agido em cumplicidade para exterminar a vida da infeliz vítima numa estrada deserta vicinal na periferia do Rio de Janeiro. O motivo disso, além de ciúme, de rivalidade, do critério passional, nada nunca ficou muito bem explicado, jamais se vai saber. A história é que Guilherme e Paula cumpriram uma pena relativamente baixa, mesmo para os critérios brasileiros, depois foram postos em liberdade. As suas respectivas carreiras acabaram, até por conta da morte social, da lacração, do bloqueio deles em todas as mídias, pela rejeição, pela repulsa que as suas imagens causavam e causam no grande público brasileiro após o horrendo crime. E agora Guilherme de Pádua falece. Por coincidência, na época em que uma série de bastante conteúdo e de bastante qualidade estreia nos streamings do Brasil afora, que trata do caso de Daniela Pérez justamente. Só pela ótica dos familiares das vítimas e dos policiais e das testemunhas que participaram, então, daquela infeliz e trágica trama. Já se detectou aqui a falha grosseira de não se colher também as informações prestadas pelos acusados, ou seja, fica uma conversa de um lado só. Isso pode servir como temática de ficção. A gente sabe que as histórias de ficção, ainda que embasadas em fatos reais, são contadas pelos vencedores. Não se ouvem os vencidos. Isso é normal na ficção. Mas em se tratando de um documentário de forte conteúdo jornalístico, é um pecado a toda a prova não se ouvirem os dois lados. Foi o que faltou no documentário. E agora não vai ouvir mesmo, porque o Guilherme de Pádua se vai. Ele cumpriu uma pena privativa de liberdade relativamente pequena, consequências de um país que tem um sistema jurídico penal por demais brando, mas não adianta reclamar disso, temos aqui mudar a lei, até que se mude a lei, ele tem direito à aplicação da lei conforme ela está, porque tempus regit actum vale a lei da época em que ele cometeu o crime. Nem era crime hediondo o homicídio qualificado na época em que ele comete o crime, tanto que depois, por força e lobby da dona Glória Pérez, é que o legislador brasileiro penal erige a categoria ao rol de crimes hediondos o homicídio qualificado, por conta do homicídio qualificado que vitimou a sua filha Daniela. Então, Guilherme, à luz da legislação vigente, pode não ter tido uma condenação moralmente justa, moralmente suficiente, mas ela foi juridicamente correta. Ele cumpriu. Fora das grades, sofreu um assassinato de reputação, jamais pôde se defender e cumpria a prisão perpétua no ostracismo, no limbo, sem ter condições de retornar às suas atividades, sem ter condições de se ressocializar. Por quê? Porque o delito hediondo por ele cometido, por ele perpetrado, causou tanta repulsa social que seria impossível a ele voltar para a sua atividade de origem, por exemplo, que são as artes cênicas, as artes dramáticas, né? A pena dele foi capital nesse sentido. Foi prisão perpétua. Ele ficou preso, enclausurado dentro de uma jaula fictícia, uma jaula invisível que o impedia de socializar-se com outras pessoas e teve que se refugiar na religião. Não tenho pena de Guilherme de Pádua em hipótese alguma. Eu acho que se colhe o que se planta. Eu acho que o exemplo específico deles nos mostra que a população, a sociedade de um modo geral, não absorve bem a essas penas ridiculamente baixas que são a regra no nosso ordenamento jurídico penal. Quando a lei, o jurista, o juiz não apenam com o rigor que deveriam, a sociedade acaba resolvendo por si própria, tanto com a lacração, tanto com a morte digital, tanto com a morte social, ou mesmo com recursos mais violentos e bárbaros, como é o caso do linchamento. Infelizmente, vez ou outra, volta à voga exemplos deploráveis de justiça com as próprias mãos. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.